E agora, em 2025? 2025 também será o ano da renda fixa? Queria começar pelo Ulisses. Acho que, Júlia, sou suspeito para falar que eu sempre acho que tem espaço para muita renda fixa na carteira dos brasileiros, mas, em especial, acho que a gente está num cenário que tem taxas muito favoráveis, né? Hoje está se pagando muito bem para tomar muito pouco risco, né? Então a gente está num cenário de taxa Selic em alta, e aí, tentando contextualizar um pouco, né? Se a gente lembrar, no começo de 2024, a expectativa é que fechasse o ano com uma queda significativa da taxa Selic ao longo do ano, e de repente a gente fecha o ano com um processo de alta da taxa Selic e com uma notícia agora em dezembro do próprio Banco Central de que devem vir pelo menos mais 2 aumentos de 100 pontos básicos, né, de 1% em cada uma das próximas 2 reuniões. Então, acho que a gente está num cenário que o CDI, que já é um queridinho do brasileiro, né, ele fica ainda mais atrativo, né? Além disso, a gente tem taxas, de maneira geral, em níveis bastante convidativos, né, em níveis muito elevados, principalmente, a gente pega o caso do atrelado à inflação, né, dos títulos atrelados à inflação, né, a gente está com taxas que estão mais altas do que no último impeachment presidencial. Então, são taxas bastante convidativas. Legal. Cristiano. Vou começar concordando aqui com o Ulisses. Eu acho que a gente está num momento importante, assim, as taxas realmente com bastante retorno, né? É claro, existe um risco também associado, é por isso que as taxas estão nesse preço, né? Então, o Ulisses falou de ativos indexados à inflação aí, deve estar perto de 7,5%, a própria taxa Selic prevista, né, pelo próprio Banco Central, que vai a 14,25%, mas o mercado falando em 16, 16,5%, depende da ponderação. Mas eu também gosto, assim, quando a gente fala de carteira, né, eu gosto sempre de falar da ideia de carteiras recomendadas, que o investidor nunca vai ter tudo aquela história de uma cesta só, né? Quando a gente olha a nossa carteira lá, a gente tem aproximadamente esse 75% a 80% em ativos de renda fixa. Claro que aí você vai falar no pós-fixado, pré-fixado, juro real, daqui a pouquinho a gente fala sobre, mas só para dar uma magnitude de que eu também acho que esse ano é um ano que a renda fixa deveria se beneficiar, né? Roberto. Bom, eu vou começar concordando com os meus colegas e fazer algumas observações. O ano de fato, o ano passado já foi um ano muito bom para quem ficou na renda fixa, pós-fixada principalmente, e foi um ano marcado também pelo crédito privado, como você colocou na sua fala inicial. O que a gente da Quineia, a gente está olhando para frente, é que continua esse movimento de pós-fixado favorável para o investidor. O investidor deveria manter boa parte do seu portfólio na classe pós-fixada para se beneficiar dessa Selic, que está num processo de alta e, na nossa visão, vai continuar para um patamar ali de 15, 15,5, talvez um pouco mais. A gente não consegue precisar com tanta antecedência, mas o cenário econômico é um cenário que justifica uma Selic bastante alta. Então, o investidor pode se beneficiar disso, tá? Mas, quando a gente olha o ano passado, já tinha muita recomendação, inclusive de investidor, de investimento voltado para risco, seja prefixado, seja indexado à inflação, né? E aconteceu que o resultado no final do ano não foi o melhor resultado, né? Quem saiu do pós-fixado para essas classes acabou reduzindo o retorno do seu portfólio como um todo. Então, acho que essa é a pergunta que tem bastante valor nesse momento. A gente na Quineia, não enxerga um cenário construtivo para o Brasil que permita um início de ciclo de corte de juros, e a gente também não enxerga uma inflação abaixo do que o mercado está projetando. Ao contrário, a gente está enxergando uma inflação mais alta. E, além disso, a gente não enxerga um cenário global favorável para emergente, favorável para ativo de risco como um todo, tá? Tanto olhando para os Estados Unidos, a gente vê também um problema fiscal que vai justificar uma curva de juros mais alta. É uma economia que cresce de forma exuberante, mais do que seus pares, e a discussão hoje é se o Fed vai conseguir cortar o tanto de corte de juros que tem na curva atualmente ou não, né? Então, assim, é um cenário de Estados Unidos crescendo mais, com também um problema fiscal que vai ter que ser endereçado, gera uma pressão de rolagem de dívida na economia americana. Tudo isso para dizer que os juros internacionais vão ficar mais altos, olhando para os Estados Unidos, que é a base de todos os ativos.
E quando a gente olha para a China, que é importante para o cenário brasileiro, também é uma economia que passa por problemas e continua vivenciando esses problemas e com dificuldade de sair desses problemas, também por limitação fiscal. Então eu coloquei esses 2 pontos para dizer que o cenário global é um cenário adverso para uma economia emergente e adverso para o Brasil, que também não está fazendo muito bem a sua lição de casa do ponto de vista fiscal. Tá? Então, olhando o panorama global e olhando a nossa situação fiscal, é muito difícil o Brasil entrar numa dinâmica construtiva, ou seja, de você ter queda de juros, queda de inflação, ou até mesmo a moeda brasileira começar a performar bem. Tá? Então, por esse motivo, a gente acha que o melhor investimento é, de fato, ficar no pós-fixado, mas diferente do que foi no passado, o crédito se beneficiou muito, o crédito privado. E esse movimento a gente acredita que já passou. Então, a gente também está, nos nossos fundos que tem crédito, a gente está reduzindo muito a alocação em crédito, e a gente acha que a melhor alocação, olhando para a 25, são os fundos multimercados, que se beneficiam da Selic mais alta, mas eles podem explorar temas em outras regiões que estejam mais favoráveis do que o Brasil. Então, você fazer uma estratégia de investimento do dólar forte contra uma cesta de moedas que está num ciclo econômico divergente do americano, por exemplo, vai cortar juros de forma mais importante, mais vigorosa, a gente tem isso nos nossos fundos multimercados. Então, o multimercado ele pega muito bem esse cenário de 25, porque ele se beneficia da Selic mais alta e ele consegue explorar os temas de investimentos que não estão relacionados ao Brasil. Porque, para nós, 2025 não é o momento de ter um turning point de sentimento em relação à economia brasileira. Então, vai continuar sendo um ano difícil. Então, a gente prefere só se beneficiar da Selic mais alta e os temas de alocação de risco a gente faz em outras economias.